Ah, tá. Tá, o que que é melhor? Pode ser? Vê o que que o pessoal tá respondendo aí, gente. Tá dando pra ouvir agora? Fala aí, meu povo. Sim, ótimo, Glória. Então vamos lá, gente. Pessoal, é, eu vou iniciar aqui. O Dixon falou várias coisas, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui sabem que eu tenho uma especialização em branding, né? E eu fiquei pensando, quando o Dixon me perguntou qual é o tema que você vai falar, que você quer falar, aí logo na cabeça, né, já que é a minha especialização, falar de branding, né? Mas seria muito óbvio demais. E tem tanta coisa interessante que é mais importante, trazendo numa linha prioritária. Eu trouxe para vocês um treinamento que, na verdade, é um bate-papo aqui, que eu tenho na maioria das vezes com a equipe dos meus clientes. A gente vai falar sobre profissionais de alta performance e numa sequência de prioridades no que a gente tem que tratar e o que que eu posso minimamente colaborar na vida de vocês. Começando por aqui é muito mais interessante do que a gente falar de branding, porque aqui a gente vai estar falando de algumas coisas elementares que, é claro, elas vão respingar em certa forma na questão de branding, mas aqui a gente vai estar falando muito a respeito do ser humano, a respeito de coisas que tem dentro do nosso coração e como que isso, sendo trabalhado da maneira correta, torna a gente profissionais totalmente diferentes. Eu vou aguardar a galera da organização aí. É, olha, aqui, pode enquadrar aqui, mas aqui, gente, o que vai ser colocado aqui é só um apoio visual, não vai ter nada muito específico. Se vocês tiverem papel e caneta, como eu vou passar por uma lista de coisas muito interessantes aqui, importantes, isso vai ser muito bom para cada um aqui. Uma coisa que eu preciso falar para vocês em relação à atenção de vocês nesse conteúdo que a gente vai passar aqui hoje, que é o seguinte: esse conteúdo, como vocês já viram ali, ele está vindo de Harvard, então não é qualquer coisa. Eu paguei milhares de reais para ter acesso a uma coisa que vocês vão ver aqui que é simples. Muitas coisas aqui vocês já sabem de cor salteado, não é novidade para ninguém, mas eu tenho certeza que alguns elementos aqui é totalmente inédito e pode mudar a forma como vocês vão agir na vida de vocês, profissionalmente, até na vida pessoal, para o resto da vida. Então, se você encarar essa oportunidade aqui como uma oportunidade de agarrar esse conhecimento, vai ser fantástico. Se não, é mais uma coisinha, mais um treinamentozinho, alguma coisa assim, está entrando por aqui, está saindo por ali, minha cabeça está em outro lugar, é a mesma coisa que nada, não serve para nada isso aqui. Então, eu já queria deixar claro para vocês, porque aqui vocês não estão tirando dinheiro nenhum do bolso para estar ouvindo isso aqui. Quando a gente tira, a gente está ali, ó, ansioso, papel e caneta, escutando, porque você tirou a grana para pagar, foi num congresso, aí não seja o que for. Aqui a gente tem conteúdo gratuito, então às vezes o valor que a gente dá não é o mesmo. Então já quero adiantar para vocês isso, porque é um conteúdo riquíssimo que eu tive que desembolsar uma grana. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse conteúdo e trouxe para os meus clientes, para a equipe dos meus clientes, e eu ganho grana com isso aqui, com esse tipo de treinamento também. Mas quem que é esse cara aí que está falando com vocês? Quem que é esse tal de Maurício? O Dixon falou um monte de coisa aí de mim, né? Caminhos por onde eu passei. É muito legal, eu acho que na caminhada a gente vai se conhecendo melhor, vocês vão entendendo um pouco da minha caminhada. Mas a minha essência e, como eu posso dizer, o que me constitui como ser humano é muito além dessa questão aí dessas multinacionais que eu passei. Então, eu trouxe aqui uma foto de infância que eu vou falar para vocês de algumas coisas pontuais da minha vida que foram muito mais importantes do que a faculdade que eu fiz, do que as empresas por onde eu passei. Aqui é o Mauricinho, bem pequenininho. E a primeira coisa que foi muito importante, mais importante que qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer network que eu fiz, é o fato de eu ter estudado a vida toda em colégio público. Eu estudei no Buarque de Nazaré, não sei se vocês conhecem Itaperuna, mas é um colégio bem simples ali do bairro Niterói, do jardim de infância até a conclusão do ensino médio, eu fiquei ali naquela escola. E isso foi muito importante na minha vida porque me trouxe, até por ser de uma família pobre, e eu quero desmistificar, porque quando vê assim, o Maurício, não sei o quê, aí vê o Maurício pronto aqui, né?
Aí parece que eu sou um Mauricinho mesmo, né? A vida toda, né? Vem trabalhar na Globo, amigo dos artistas da Globo. Mas não, gente, eu saí lá de Itaperuna, estudei a vida toda em colégio público e isso me gerou uma percepção muito grande a respeito da vida normal. Então não pensem, porque eu sei que aqui tem muita gente de origem humilde, não pense que o Maurício não é um cara que não vai entender algumas coisas. Meu pai, cara, me enfiava na roça. Então, quando tem algumas histórias aí que tem conexão com roça, não sei o quê, parece que eu estou distante disso, não está distante nada. Minha infância foi toda nesse tipo de coisa. E eu acho que isso é muito mais importante, eu citar aqui. O meu pai morreu na minha frente, com 16 anos. Isso também é muito importante, porque gerou em mim uma. E aí eu me emociono. Gerou em mim uma, uma casca emocional que eu tive que ser arrimo de família, com 16 anos. Então, uma mãe viúva e um irmão de 8 anos. Desculpa, gente. Eu nem sabia que eu ia me emocionar desse jeito. Então, eu tenho. O meu irmão, então, ficou com 8 anos e a minha mãe ali viúva. E eu tive que me virar para fazer as coisas acontecerem, gente. Então, não foi moleza. Então, essas coisas, gente, perto de negócio de brand, de não sei o quê, não é nada. E meu pai, gente, só para vocês entenderem, tá? Meu pai morreu de doença, não foi. Pode parecer que foi um suicídio, não foi isso. A diabetes foi acabando com a vida do meu pai. Meu pai teve uma perna amputada, meu pai ficou cego. E aí, um dia lá em casa, à noite, meu pai faleceu na cadeira, assim, do meu lado. É claro, foi muito traumático isso, a gente teve que se movimentar. Mas se não fosse isso, provavelmente eu estaria acomodado lá na barra da saia da mãe, do pai, brigar. E aí, gente, eu tive que enfiar a cara na vida e eu fui morar na casa de parentes em Niterói para fazer faculdade, e fui dormir no chão, quartinho de empregada, na casa de uma tia. Passei todo tipo de humilhação. E aí eu acho que muita gente pode também se identificar com algum tipo de situação assim de ser humilhado e tudo mais. Mas eu sabia, gente, que é um caminho que não teria volta para mim. Porque se eu quisesse alguma coisa para minha família, para conquistar alguma coisa, eu precisaria enfiar a cara e passar por tudo. Então, quando meu telefone tocava, eu estava lá em Niterói, morando na casa de parente, a minha mãe ligava, cara, do outro lado da linha parecia que estava tudo às mil maravilhas, era o mundo perfeito. Essa coisa está acontecendo, para não preocupar minha mãe, porque se a minha mãe percebesse, ela ia mandar eu voltar, e aí toda a perspectiva de dar uma vida melhor para eles ia por água abaixo. Então eu fazia aquele, né? Tá tudo bem, mas só Deus sabe, né? Que eu passei ali naquela casa. E aí, gente, o resultado é essa família aí. O que o Maurício é? Eu sou filho de Deus, eu sou um marido, um pai, e por último, eu sou um publicitário aí. A área, área profissional é a última aí do que está nessa sequência aí, porque todas as outras são mais importantes, vêm antes. Então, eu queria, só para gerar essa conexão com vocês, de vocês entenderem que, assim, quando você vê uma pessoa já pronta em uma formação, você não viu aquele caminho do que aconteceu ali, né? E aí você acha que. Aí você parte de um pressuposto, cara, tanto pressuposto, sei lá, você vê aquela pessoa ali, que você julga, você não sabe. Então, isso aqui é só para vocês entenderem. Aí, para vocês saberem de um pouco de mais detalhes, eu também canto, isso aí vocês não sabiam, é uma curiosidade interessante. Canto na igreja, já tive uma empresa de casamento ali, minha esposa, ela canta também, então a gente cantando em casamento, a gente terminou, a empresa parou na pandemia, porque aí não tinha mais casamento, a gente fechou a empresa, mas é uma coisa que a gente curte muito fazer. Uma outra coisa que é curiosidade também é que eu amo cozinhar e lá em casa quem cozinha sou eu, não é minha esposa. Então, um outro ponto importante também aqui foi na época de negócio de produção de MasterChef, eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Então, ir na minha casa, sem dúvida,
é passar por comer uma comida que eu vou preparar para vocês, né? E por último aqui, eu sou um cara que eu estou sempre aberto a fazer coisas diferentes, então eu com a minha família, eu fiz um cabelo de trancinha aqui na passagem do ano, que ninguém acreditou que eu ia fazer esse negócio, eu fiz cabelo de trancinha para fazer um negócio diferente, então muita gente nem imaginava que eu poderia fazer e mudar totalmente meu visual, eu mudei meu visual, aí depois voltei para o que era. Mas assim, sou sempre muito aberto a estar fazendo coisas diferentes, então isso aqui é um exemplo bobo, mas de que eu sou um cara descontraído e é isso, gente. Vamos lá. A gente vai agora, que você já conhece um pouco mais do Maurício, essas coisas que eu disse para vocês são muito mais importantes do que questões profissionais, até me emocionei aqui. A gente vai falar a respeito desse treinamento que é um treinamento baseado em Harvard Business Review. Eu acredito que algumas pessoas conhecem aqui, é uma revista muito consolidada, provavelmente a Lu é uma pessoa que está antenada com isso. A Universidade de Harvard, que é a, né, mais poderosa, a mais conceituada do mundo, ela tem seus segmentos, né? Segmentos de saúde, segmento de tecnologia e assim por diante. E ela tem um segmento específico voltado para negócios, para marketing, publicidade, administração. Dentro desse segmento, existe uma revista que todo mês está nas bancas. Se você for numa banca de revista, você vai ver que tem essa revista lá. É uma revista muito conceituada para quem é do meio de negócios. E há umas boas edições, há um tempo atrás, eles fizeram uma pesquisa que foram em vários países, demorou anos para essa pesquisa ficar pronta. Essa pesquisa era relacionada aos elementos que os profissionais de alta performance, executivos, diretores, CEOs, teriam em comum e por que esses elementos fazem toda a diferença. Então, fizeram muitas entrevistas, muita coisa, e aí eles foram pegando elementos que são comuns em todos esses caras. E a gente trouxe uma lista aqui de 10 elementos e vocês vão se surpreender a respeito desses elementos, porque eu fiquei chocado quando, lá na palestra, quando eu vi isso pela primeira vez, eu comecei a entender. Eu falei, gente, não tem nada a ver com coisas muito técnicas, ou de quem teve um estudo, uma faculdade, ou sabe falar outras línguas, etc e tal. Vamos lá, agora a gente vai começar a trocar um papinho aqui. Vocês sabem a diferença de congresso para conferência, gente? Vocês sabem? Alguém sabe me responder aqui? Vocês já foram em conferência? Já foram em congresso? Tá. A diferença, congresso é quando todo mundo vai para um determinado tema específico, a gente vai ouvir a respeito daquele tema, aprender mais sobre aquele tema. Conferência é igual quando a gente faz aqui na internet aqui, é a oportunidade que tem de se falar do lado de lá, ouvir do lado de cá e a gente troca ideia. Então é uma conferência, você vai para um evento que você vai ter oportunidade de trocar figurinha. Aqui no caso, o que está aqui hoje, gente, não é um congresso, não é uma palestra, é uma conferência. Aqui a gente pode trocar ideia, tá? E eu vou pedir muito e vou precisar muito disso aqui com vocês. Mas a primeira coisa é a respeito desses elementos. Vocês acham que esses elementos que eu vou falar aí, eles são de uma capacidade aprendida ou de uma capacidade natural do ser humano? Pode falar, gente. Quem aprendida? Alguém acha que é natural? Um pouco de cada. Aqui acho que algumas são naturais. Beleza. Hoje a gente vai falar, gente, que todas essas capacidades, elas são aprendidas. Por mais que vocês vão ver aqui que tem coisas muito simples que elas vão ser inerentes de algumas pessoas, mas não tem nenhuma delas assim que você vai falar assim: "Ah, fulano nasceu com isso, eu não posso ter". Não existe. Todas elas você desenvolve, mesmo que você não as tenha naturalmente. E começando, aí aqui a gente vai para esses elementos simplesmente visuais para nos dar um apoio. É, mas o que vai aparecer aqui não é nada que a gente vai precisar. O primeiro elemento, gente, é a respeito de uma forma de linguagem. Uma forma de linguagem que, se você tiver aqui, se você tiver no Japão, se ninguém souber, se entrar numa tribo que nunca viu a civilização moderna e você fizer determinado tipo de coisa, a galera sabe que você não é inimigo. Alguém dá mais aí em termos de que é esse elemento? Joia, expressão, sorriso, Misael.
O sorriso, gente. Vamos começar aqui, né? Nossa, olha só, Harvard fez essa pesquisa inteira a chegar nessa conclusão, né? Das coisas, né? Mas é isso, gente. Os elementos desses mega profissionais, o primeiro elemento que foi ali percebido e captado é que todo grande profissional que se destaca, ele utiliza o sorriso como uma arma de persuasão. O que quer dizer, gente? O ser humano, ele é cabreiro por natureza. Ele tem um pé atrás com alguém que ele não conhece, com algum cenário que ele não está favorável, ele já fica ali meio retraído. Então, o sorriso, ele quebra, ele é uma arma que ele quebra essa percepção. Então, quando você chega para alguém que nunca te viu e você sorri para essa pessoa, a pessoa pelo menos sabe que você não é inimigo. Porque inimigo nenhum fica assim, ó, já sorrindo. Cara, se você vai para uma questão de uma venda, se você vai conhecer alguém num contexto social, seja o que for, você já conquista minimamente a simpatia de alguém, você abre uma porta. Eu não estou falando para você que alguém não vai utilizar de falsidade, vai dar um sorriso falso para você para tentar te conquistar. É claro que isso acontece, mas se a gente for intencional, entender que isso já é uma coisa que a gente ganha, a gente já entende que a gente vai utilizar isso no nosso negócio e vai utilizar isso na nossa família, na igreja, seja onde quer que a gente esteja. Alguém quer dar alguma observação aqui? Não, parece que eu estou. Então, galera, essa questão do sorriso, ela é uma arma fantástica para a gente desarmar determinadas situações. Por quê? Você não tem o controle do que está na cabeça do outro, você só tem controle daquilo que você pode fazer. Como a gente não tem como controlar, a gente usa os recursos que a gente tem aqui. Então, se você for um cara sorridente e não sisudo, você abre muito mais portas e você conquista muito mais. E também uma coisa que eu quero dizer, gente, tem pessoas que têm a expressão natural, a pessoa não está chateada, a pessoa não está com raiva, a pessoa não está nada. A expressão natural do rosto da pessoa parece que a pessoa está emburrada. Você já conhece gente assim? Ou tem alguém aqui que é assim? Ali, ó. Então, a pessoa está de boa, ela só está séria. E aí a pessoa, nossa, depois de um tempo, nossa, eu achava que você não ia com a minha cara. Você tinha uma cara, você olhava para mim, parecia que você estava com raiva de mim, e não tinha nada disso. Então, para a gente tirar qualquer possibilidade, a gente já vai para o caminho contrário. Então, a gente ri mesmo, a gente sorri para as pessoas, para a gente quebrar qualquer percepção que esteja na cabeça do outro. E brand, gente, é muito o fato da gente trabalhar com o que está na cabeça do outro. Então, a gente faz intencionalmente alguma coisa para trabalhar o que está na cabeça do outro. Olha só que coisa difícil de fazer, né, gente? Primeira lição aqui: sorria. Então é isso. Quem conhece Dale Carnegie também, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse é um dos primeiros capítulos também do livro, e eu acho não, tenho certeza que faz muito sentido uma literatura que já tem mais de 100 anos, já está ali nos primeiros capítulos falando a respeito do sorriso. Bora lá. Vai ficando cada vez, assim, eu acho que está meio que numa ordem de coisa fácil para coisa difícil. Próxima questão, fazer pergunta. A gente tem que ser perguntador. Enquanto a gente não estiver dominando algum conhecimento, e isso fala muito de humildade também, gente. A gente tem que fazer pergunta. E tem uma frase que eu amo falar essa frase, que é o seguinte: não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta. Porque você vai continuar sendo idiota se você não perguntar e vai ficar fingindo que você sabe alguma coisa. Enquanto você não sabe, cara, você vai perguntar. Eu sou besta de negócio de Demicon. Eu posso saber aí bastante de brand. Cara, de Demicon eu não sei nada. Essa semana agora mesmo, uma coisa boba para vocês, que eu acho que para todo mundo aqui é coisa boba. Que negócio diluído, com furo. Fiquei, gente, o que eu vou marcar aqui? Porque sempre a Camila tá fazendo, o pessoal tá fazendo para mim. Eu falei, gente, se eu marco um X aqui num quadradinho desse, se esse negócio dá problema, eu fui atrás, mandei mensagem. Foi para você que eu mandei mensagem? Mandei mensagem pro Cláudio. Então, assim, não dá o mole de, se você não sabe, você criar uma postura do tipo, eu sou tal. Porque quando você vai criando essa postura de ser o tal, mais preso dentro dessa gaiola maldita você fica, que é de manter essa aparência de que sabe alguma coisa, e menos oportunidade você tem de realmente você sair dessa questão
e ter as suas dúvidas supridas. Então, gente, aqui na Demicon, eu não sou ninguém no assunto de Demicon, então eu pergunto mesmo, mas para tudo na vida, a melhor postura é essa. E eu vou dar um exemplo para vocês, porque aqui a gente está falando de CEOs, de grandes executivos, né, nesse estudo aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de o que acontece nas grandes corporações e as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em outros níveis de percepção, ou de executivos um pouco mais abaixo na hierarquia, de perceber que isso é uma grande sacada no jogo organizacional das grandes empresas. Aqui eu não sei se tem grandes empresas ou Itaperuna, mas eu vou falar para vocês de uma historinha que todo mundo aqui vai captar. Porque se a gente ficar falando sobre diretores, talvez fique um mundo muito distante da gente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês a respeito de uma feirinha. Feirinha livre, sabe? Que tem pastel, que tem caldo de cana, aqui tem essas coisas. Beleza. Vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte. Existe a feirinha lá, vocês estão me acompanhando, né? As feirinhas. Aí tem o cara do pastel, tem o cara do chuchu, o cara do tomate e tal, assim por diante. E tem o dono da feirinha, não é? Tem o dono da feirinha, o cara que é dono daquilo tudo ali, que é dono do espaço e tal. O dono da feirinha, gente, ele não sabe fazer pastel. O dono da feirinha, ele não entende de tomate, ele não entende chuchu, ele tem que entender da gestão, da como aquilo acontece, anunciar essa feirinha, ver o espaço ali entre um stand e outro, para a galera se locomover bem, mas ele tem que entender desses outros assuntos. Então, passando para nível de empresa, CEO de empresa, gente, a gente tem a ilusão que o cara sabe tudo a respeito. O cara não sabe nada, ele sabe muito da gestão, ele é generalista, ele não sabe nada, ele não sabe nada em termos específicos, né? Não precisa saber. Ele tem que entender muito sobre gestão de pessoas, entender onde se encaixam cada diretoria daquela, mas é o diretor daquela área específica que tem que entender. Então, o diretor é o dono da barraquinha. Cara, então não existe numa grande empresa um diretor, vamos imaginar, de marketing, chegar para o CEO e falar assim: Ô presidente, olha, eu estou aqui com esse negócio aqui, com esse recurso aqui de investimento de marketing, aí eu estou pensando em contratar o garoto para propaganda, eu não sei, a gente vai contratar o Tadeu Schmidt, vamos contratar aqui a Beyoncé. Cara, o cara vai olhar para ele e falar: ué, você está ficando doido, né? Para me perguntar se você que é o cara que tem que saber, você já tem que vir com a resposta para mim. Então, nesse sentido, obviamente a gente vai saber a quem fazer pergunta ou a quem a gente não vai fazer pergunta. Determinado tipo de pergunta não é o momento da gente perguntar, porque não é a pessoa. Aí a gente tem que chegar com a resposta. Eu estou falando isso aqui porque também tem gente que acha que assim, eu vou ficar um eterno perguntador. Não é isso também. A partir do momento, cara, que eu fiz pergunta para o Dixon, para o Cláudio, para a Pamela, e para a galera aqui que me ajuda a respeito de um determinado assunto, cara, eu tenho que manjar, que eu tenho que aprender esse negócio para não ficar toda hora repetindo aquilo ali, que é um saco ficar respondendo a mesma pergunta a vida toda. Estou falando também, gente, que na primeira também a pessoa tem que gravar tudo. Mas é claro, tenha o compromisso de que a partir do momento que você fez a pergunta, você absorveu aquela resposta, que a partir daquele momento já faz já baseado naquela resposta. Então, os perguntadores são incríveis, porque eles não ficam no salto alto da arrogância e no salto alto do no semi-conhecimento, pseudo-conhecimento. Aqui a gente não sabe, a gente pergunta. E tem o lance da vergonha também. Às vezes passa um tempo, estou na Demicon já há um tempo, cara, aí surge um negócio que é muito básico, e aí eu fico com vergonha de fazer aquela pergunta. Então, para quebrar essa maneira dessa vergonha, que eu sei que às vezes surge, tem um truque da gente fazer isso da maneira certa, seja na Demicon, seja na vida, tá, gente? Porque a gente chega para uma pessoa e fala assim, vamos imaginar que é a Ruth já tem um tempão de Demicon, e eu tô lá, falei, meu Deus, isso aqui é, meu Deus, já era para eu estar sabendo esse negócio, eu não sei. Aí eu chego para a Ruth e falo assim, Ruth, eu sei se vai ser ridículo o que eu vou te perguntar, porque, nossa, eu dei muito mole. Então eu já tô aqui, ela não vai me julgar mais, porque eu mesmo já tô me auto-julgando, eu mesmo já tô me flagelando. Ela fica até com pena de mim. Ela fica até com pena de mim. Aí eu falo, pode parecer uma pergunta de maluco, mas isso assim, como é que era mesmo? Que eu não lembro. Gente, você acha que ela vai me julgar depois dessa fala toda que veio antes? Que eu falei que, nossa, que não sei. Eu já adiantei o papo, eu já falei que é ridículo eu não estar sabendo disso aí. Então, é uma maneira de se chegar algum momento na sua vida que você sente assim, poxa, a pessoa vai me julgar porque eu estou fazendo essa pergunta.
Aí você faz dessa maneira, você mesmo já se julga, você já chega julgado por você mesmo, a pessoa fica com pena de você e te responde, tá, gente? Então, essa é uma maneira muito interessante da gente seguir. Próximo elemento, esse aqui é fantástico, esse aqui é novidade. Esse aqui não é tão óbvio. Estar 100% presente. Anotem aí, isso aí muda a vida das pessoas. O que é isso, gente? É quando você está num lugar, quando você está numa oportunidade, numa reunião, você está 100% ali. A sua cabeça não está lá fora, não está num problema, não está no outro que vai fechar a carta, porque não vai adiantar nada. Sua cabeça está nesses lugares. Vai tirar só energia daquele momento, daquele local. Estar 100% presente significa que você observa tudo o que está acontecendo, você pode ter insights para aquele momento, e você pode ter oportunidades provenientes daquele momento que você está 100% ali. Dixon está mostrando apresentações para mim ali. Eu estou 100% presente. O Dixon, por estar ali na empolgação e tudo mais, o cliente solta uma frase, solta outra, que às vezes pode passar despercebido para o Dixon, mas aquilo ali talvez é uma grande oportunidade. Por eu estar 100% presente ali, minha mente não divagou, não foi para outro lugar, porque querendo ou não, gente, depois que a gente vai escutando um assunto, ele vai repetindo, 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 aí tem hora que a nossa mente, eu já ouvi tanto aquilo ali, mas é uma musculatura que a gente tem que trabalhar mental de estar 100% presente, seja em que for quando a gente estiver falando relacionado a trabalho. Marido e mulher também é um exemplo maravilhoso, porque chega uma hora, principalmente para os homens, que a mulher está falando, a gente não está mais presente ali. Isso é muito comum acontecer, porque a mulher está falando sempre as mesmas histórias, a mesma coisa, mas a gente perde muita oportunidade por não estar presente ali numa escuta ativa. Coloca esse termo aí também, escuta ativa, isso é muito importante. Então, o que que acontece, gente? Existe um canalizador, um combo que se gera dessas oportunidades quando você está 100% presente, que, por exemplo, se você estiver fazendo uma dobradinha com alguém numa apresentação, você consegue captar coisas que você pode trazer aquele elemento ali. Por exemplo, eu estava numa reunião que o cara falou um determinado valor, no meio da conversa falou determinado valor, aí depois a reunião foi conduzindo de uma maneira que a possível carta seria uma carta muito menor, mas eu já estava com aquele valor que o cara citou lá, não, esse cara tem condições de pagar mais caro. Então eu fui indo, trabalhando na conversa, trabalhando, dando exemplos, negócio de ancorar, gente. É uma outra coisa que a gente tem que entender. Se a gente fica lá ancorando os exemplos nas cartinhas pequenininha, pequenininha, aí o cara vai achando que a realidade é aquelas cartinhas pequenininhas. Aí quando fecha, fecha a cartinha pequenininha. Se você ancora o exemplo no 1 milhão, é claro que vai depender de público para público, porque se for alguém que você sabe que nunca ouviu falar negócio de 1 milhão, vai assustar a pessoa. Você tem que entender. Mas fiquem ligados na questão da ancoragem do valor que vocês vão colocar no exemplo que vocês estão trabalhando. Porque o cara já fica ali naquele exemplo ali, já começa a se ver naquilo ali. Então, se for um cara que você sabe que tem poder aquisitivo, você vai fazer exemplo de carta de 80 mil, de 100 mil para quê? Já vai lá fazendo exemplo de 1 milhão, porque a gente tem bufunfa, ele já vê que 1 milhão é o mundo normal nosso. 1 milhão. É o mínimo para começar aqui a trabalhar com a gente, né? Então, essa questão de estar 100% presente, a gente pega uma fala, a gente pega, às vezes, um trejeito que a pessoa faz, porque se você está falando alguma coisa, você viu que a pessoa fez uma cara meio estranheza, você fala, poxa, não gostou disso aqui, então se ele não gostou disso, eu tenho que ir para esse lado. Mas se você tiver aleatório, você perde todas essas coisas. Então, é um exercício psicológico, mental. Não é fácil inicialmente, mas depois que você começa a fazer isso, vira uma prática de quando você entrar numa reunião, você liga, você pode estar com um filho doente em casa, você desliga de tudo que está fora e você fica 100% ali. Então, entendam a importância disso. E tudo isso, esses grandes executivos, esses grandes diretores fazem. Próximo elemento, autenticidade. Esse aqui a gente vai bater e eu vou falar também a respeito de alguns exemplos que eu passei na minha chegada aqui, mas todos os CEOs, todos esses executivos de alta performance, todos eles são muito autênticos. Ninguém está copiando os outros aqui, eles são eles mesmos. É claro que eu vou falar aqui como a gente fazer a maneira correta de você ser você mesmo, mas você tem que ser a sua essência, você não pode fugir disso, né? E eu vou
linkar isso aqui aos meus primeiros momentos aqui nesse escritório. E, gente, tudo que eu vou falar aqui, em termos de crítica, não é para a gente apontar dedo para ninguém. Pode ser que vai passar nomes na sua cabeça, pode ser que isso seja referente a você, pode ser que isso seja referente aos nossos gestores, porque aqui você acha que é só qualidade? Não, todo mundo tem defeito aqui. Então, o Dixon tem defeito, Cláudio, Pamela, e todos nós aqui temos. Então, pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão poder lembrar assim, poxa, o Dixon tem esse defeito. Ah, o Cláudio tem esse defeito, a Pamela tem esse defeito. Eu tenho esse defeito. O exercício todo aqui é o tempo todo a gente olhar para o nosso próprio umbigo, porque a gente não vai ter como mudar a cabeça dos nossos gestores em nada. E eles estão aqui no treinamento, eles também vão estar se vendo nesse sentido aqui. Mas o que tange a você, ao que você pode mudar, a como você pode se ver, aí a gente tem como trabalhar isso. Então não é um negócio aqui da gente apontar o dedo para ninguém, mas é a gente apontar o dedo para nós mesmos e a gente mudar aquilo que a gente pode mudar em nós. Quando eu cheguei aqui, gente, o primeiro dia aqui foi um pavor, foi um cemitério, foi horrível. E hoje eu posso falar claramente para vocês. Eu nunca fui tão. Qual é a palavra que eu posso usar? Tratado com tanta indiferença como eu fui tratado aqui. E aqui, como eu sou do time agora, eu posso falar isso claramente, porque a gente tem que mudar essa cultura caso ela ainda permaneça dessa forma. Uma vez que a gente entendeu que sorriso é uma arma que a gente tem que utilizar de uma maneira intencional. Eu cheguei aqui, a Pamela chegou, ó, gente, esse aqui é o Maurício. É. Aí vai, eu fiquei aqui igual um pateta, aí todo mundo aqui se conversando entre si, parecia um clima de panelinha. Aí eu falei, gente, que negócio esquisito, nunca vi isso na minha vida. Que negócio, passei por tanto lugar, por tanta empresa. Que essas pessoas têm problema? Comentei com você, eu falei, nossa, que negócio esquisito. Aí a Ruth vai se acostumar ainda. Eu falei, ué, gente, mas não é assim, tem que acostumar. A galera tem que minimamente corresponder a uma pessoa nova que está chegando. Que negócio esquisito é esse? E por que, gente? Que também, para mim, isso foi muito impactante nesse primeiro momento. E aí a galera que está aí também nas outras lojas, aí nas outras unidades da Demicon, tem que se perceber e tem que trabalhar nesse sentido. Eu vim de uma experiência que eu tinha certeza que a Demicon era um negócio muito bom. Porque eu tenho um amigo pessoal, que ele é até famoso na Demicon, então eu não tinha dúvida. Então, independente se o nego tivesse rindo para mim aqui ou se o nego tivesse emburrado para mim, eu ia fazer um negócio. Agora, se eu fosse um cara 100% cru, que é o que vai acontecer aqui, que tivesse chegando aqui, você falando, não ia querer voltar naquele lugar nunca mais. Povo esquisito, cara. Povo parece que não tem energia positiva. Eu me sentia aqui ancorado simplesmente na questão que eu sabia que o negócio era bom. Então não estava nem aí para sorrisinho de ninguém. Mas eu me coloquei no lugar na hora. Eu falei, cara, se eu fosse um cara, né, tô chegando em Itaperu, nunca ouvi falar desse negócio, não ia querer voltar mais aqui, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Provavelmente, e ó que eu sou um cara cascudo, provavelmente deve ter chegado gente aqui que passeou por aqui, ficou com vocês um tempo, mas o clima expulsou essa pessoa daqui. Ah, mas aí a pessoa tem que saber o que ela quer. Cara, a gente tem que promover um ambiente e um clima que seja saudável, que primeiro para a gente seja legal pensar, vamos estar lá segunda-feira, que bacana, não sei o quê. E, consequentemente, isso num efeito dominó, quem está chegando, quem é novo, vai perceber. Mas esse negócio de mal olhar na cara dos outros, do novo que chega, cara, o novo é a pessoa mais importante em termos de equipe, é a pessoa mais importante. É o novo que está chegando, você aqui futuramente vai ser gestor. Cara, se a gente não começa a ter essa prática agora, quando chegar a sua vez, da sua equipe, que tiver chegando gente nova aqui, essa prática antiga continua e tá chegando o pessoal num clima de cemitério aqui. Então, cara, esquece isso. Eu tenho que falar. Eu sei que, de certa forma, é um dedo na ferida. Eu sei que isso tange também percepções de gestão. Gestores têm que estar atentos a isso. Mas é um ponto muito importante, porque isso conecta o sorriso que a gente disse lá atrás, mas conecta com uma questão de autenticidade. Por quê? A pessoa que é autêntica, ela sabe quem ela é. E muitas vezes a gente tem que entender, tem que procurar até essa nossa identidade construída. A gente tem que achar isso em algum lugar, caso a gente não tenha achado ainda, porque não é um problema.
a gente ainda não ter se localizado, mas em algum momento a gente tem que entender que não dá para eu ficar copiando o modelo do fulano, copiando o modelo do ciclano, sendo um mini Dixon, um mini Cláudio, uma mini Pamela. Eu tenho que ser o Maurício. Obviamente, a gente vai falar aqui a respeito de modelagem, né, de perfis, é uma outra coisa, mas você tentar a ser uma cópia, igual aquele pastor de televisão, e olha que eu sou da igreja evangélica, tá? Mas já viu aquele pastor de televisão que aí tem o pastorzão lá que manda, aí os outros pastores falam tudo igualzinho. Já viu isso? Tem muito isso, né? Que aí fala o jeito, até a entonação do cara é igual. Cara, perde a autenticidade, perde a identidade. Seja você, porque as pessoas te conhecem, sabem quem você é. Aí do nada você muda da água pro vinho, você estava ali de um jeito, aí você fica lá todo engessadinho, tentando ser um negócio que você não é por aí. Então, a autenticidade, todas essas lideranças que foram mapeadas pela Faculdade de Harvard, eles são muito autênticos. Não agrada a todo mundo ser autêntico, né? Porque, afinal de contas, você mostra o seu jeito de pensar, mas ninguém vai poder falar que você é só mais um. Mais um, você não é, você não passa despercebido, porque você é autêntico, você está alinhado com o que você acredita, você está alinhado com seus princípios, com seus valores. Então, autenticidade, gente, é tudo. É... Quem é? Quem é que tá lá? Israel. A gente espera voltar, como é que vai ser? Bora? Tá, tá bom. Então, gente, compreende que até agora a gente não falou nada de que você tem que fazer um curso lá nos Estados Unidos. A gente não falou nada que você precisa gastar um dinheiro gigantesco para você ter. Mas a gente começa a falar aqui de questões muito profundas de esforço. Eu não estou falando agora que é fácil. Essa autenticidade, ela não é um negócio que para todo mundo é moleza de se fazer. Eu mesmo tive que fazer muito esforço para chegar em determinados níveis dessa autenticidade. Mas a autenticidade, eu deixei até aqui anotado, gente, ela, ela é muito boa para você se tornar uma pessoa interessante. Quando você é autêntico, por mais que você não vai agradar uma parcela, você se torna alguém interessante. Na Demicon isso é fantástico, você ser alguém interessante. Porque se você é alguém interessante, as pessoas te admiram, as pessoas querem estar com você, as pessoas tem alguma coisa em você que cativa as pessoas. E ser interessante é você ter assunto. A autenticidade tem muito a ver com você ter assunto, gente. Então, por favor, para você ser autêntico, se esforce para você ver filmes, se esforce para você ler livros, para você ir fora da caixinha, porque chega um ponto que você fica assim, a Demicon, casa, dorme, faz alguma coisinha, a Demicon. Cara, a vida é muito além de a Demicon, vocês têm que ter ciência disso, porque vocês vão se tornando especialistas nesse assunto profissional de vocês aqui. Só que a gente tem que pescar lá fora pessoas. Se vocês não são pessoas interessantes, se vocês não sabem falar sobre um filme que seja, um livro bacana que você leu para você agregar na vida da pessoa sem ser assunto de Ademicon, agregar com uma outra coisa, pelo amor de Deus, falar de alguma coisa, de uma viagem, faz viaja, gente. Nem que seja, eu sei que viagem é caro e tal, mas viaja assim, ó, pro litoral aqui, mas tenha experiências que você possa compartilhar com as pessoas e as pessoas perceberem que você é uma pessoa interessante. Isso vai te deixando autêntico, vai te deixando uma pessoa carismática, de certa forma, e vai trazendo assunto para você ter no meio da sua família, para você ter no meio dos seus amigos e com clientes. Porque hoje, por exemplo, se eu estou com um cliente, aí o cliente fala, que não sei o quê, que eu viajei para não sei aonde. Muitas vezes, quando o cliente cita uma viagem, cara, se eu já fui para aquele lugar, eu não deixo o cara falar sozinho. Eu falo, cara, e tem um restaurante maravilhoso lá que eu conheço. Próxima vez que você for, você vai em tal lugar, assim, assim, assado. Aí você agregou uma informação de um restaurante ali na vida do cara. Só que aquilo ali está gerando o quê? Um entrelaçamento de conexão, está fortalecendo o seu rapport ali com esse cliente e o cara vai se soltando, vai se identificando cada vez mais com você. E você é essa pessoa aí interessante. Sobre modelagem, gente, o que é muito importante a respeito da modelagem? Vocês sabem o que é modelagem? Todo mundo aqui sabe? Já ouviu esse termo? Quem não sabe o que é modelagem aqui?
Tá, então tem uma galerinha que não sabe. Modelagem, gente, é quando você pega um exemplo de alguma coisa, de alguma uma pessoa que é um exemplo em alguma coisa para você, e você absorve aquelas características da pessoa. A modelagem não é uma cópia, não é você virar um mini fulano de tal. É você identificar práticas daquela pessoa e você trazer para o seu cotidiano e você vai repetindo aquilo ali até que você está fazendo. Então, nesse sentido, eu tenho que ser claro para vocês que eu modelo o Dixon. Por quê? Primeiro, eu tenho uma identificação na forma como ele mostra, mas eu jamais, gente, vou conseguir o Dixon. Eu sou péssimo em matemática. Eu jamais vou conseguir ser o que o Dixon faz na reunião, rabisca número para cima e para baixo. Mas o quê? Tem alguns pulos do gato, algumas falas, alguma maneira como ele coloca, e principalmente como ele fecha essa capacidade de fechar a reunião no mesmo dia e tal, não sei o quê, fechar já o valor ali e tal, não sei o quê. Essas coisas eu fico observando porque é uma capacidade técnica que se aprende. E isso a gente pode fazer com qualquer pessoa, seja Demicon, seja uma pessoa que a gente veja na televisão, que a gente, que dali daquela pessoa, cara, que bacana, o influenciador, seja o que for, como que essa pessoa faz determinada coisa. Isso é você aproveitar dessa capacidade, só que você vai colocar isso dentro de você e vai sair como você. Então, ele absorve como Dixon, modelo isso em mim, mas quando sai, sai como Maurício, não vai sair como Dixon. Então, daqui a pouco eu estou mudando a forma que eu falo, eu estou mudando a tonalidade de voz, aí eu fico igual os pastorzinhos de televisão lá, tudo réplica. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer, através da nossa identidade própria, a gente quer, através da nossa identidade própria, ter essa segurança do que passar. Até aqui vocês estão entendendo, gente? Alguma dúvida? Contribuições, gente. Quem pode falar um pouco a respeito disso? Já passaram alguma situação na vida que isso fez diferença para vocês? Alguém pode dar algum exemplo de que já vivenciou que tem a ver com o assunto que a gente tratou aqui até agora? Nada, vocês nunca passaram por nenhuma situação que talvez um sorriso fez toda a diferença? Vocês nunca passaram por uma situação que você ter sido autêntico ou você ter feito uma pergunta foi muito melhor do que você ter ficado quieto? Isso é um fator peculiar, cara, de quem precisa entender o que é ser funcionário e o que é ser empresário. Perfeito. Nós estamos tentando fazer de bom empreendedor. A gente não nasce empreendedor. Exatamente isso que eu disse aqui, cara. A gente consegue estar. E muito dessa deficiência nossa, você fala, é uma nossa. Exatamente isso. A gente mudou pertencimento estar na agência. Mas eu que ser a agência, ser a demissão é diferente. Uhum. E a forma como você foi lido, nós estamos acolhendo muita gente até hoje, reflete muito eu estar preso numa característica minha como funcionário, Perfeito. que não interessa o que o outro pensa, de não olhar o tanto como cliente. Coincidentemente, no site de treinamento, vai ser dizendo, meu primeiro cliente são quem? São vocês, os meus sócios. Uhum. Se eu não tiver um sócio que gosta, confia, queira caminhar do meu lado, eu estou errado. E isso está acontecendo, quando está acontecendo. Uhum. Não só quando alguém chega, Maurício, como você diz, eu olho para mim, está fazendo comigo. Uhum. Não posso dizer. É isso aí. Você às vezes trata com. E muitas vezes a gente parece. Será que eu não vivia uma rotina fora dele? Bom, eu não estou trazendo isso para dentro dele. Não é hora de você estar. Então, assim, você está fazendo para nós, incomoda. Se fantástico, incomoda. E aí, eu mesmo, caramba, preciso mudar minha postura. É. E às vezes eu agrego bem, mas eu quero parabenizar que puxa saco, não saco, Uhum. mas é aquele que ele está ali, porque exatamente como você diz, daqui a pouco você é um potencial absurdo, mas que até então a gente não está agregando a vida dele. Fechado. É. Sim. Mas, não conhece, levar, não está. O que eu me faz triste. Não para mim.
É, falando que vira os personagens dele, brasileiro, bem, isso me gera um pouco de Perfeito. isso, não tem isso. É que parece. Você fala bem, isso, isso, é assim. E Uhum. aí, nós precisamos Sim, perfeito, cara. de uma experiência que a gente tem boa de fora para dentro, a Sim, gente tem pega dentro aqui. sim, sim, perfeito. E turma, a autenticidade passa por você expor alguns dos seus pontos fracos. Olha só que interessante. E isso vira uma proteção. O meu ponto fraco, gente, nesse negócio é que eu sou péssimo em matemática. Eu escolhi a área de publicidade na época né, fazer faculdade porque não mexia com número. Porque eu fui tão. Também a vida toda no colégio público ali e tal, não sei o quê, eu não tive uma formação boa em matemática. Então, isso sempre foi um pavor para mim, mexer com número, até tabuada, até hoje a tabuada. Eu não tenho a tabuada decorada na cabeça. E aí, o que acontece? Tudo que mexe com número sempre gerou, assim, uma grande questão na minha cabeça. Então, eu não fui para as áreas de engenharia, de outras coisas, porque eu tenho pavor de matemática. Aqui nesse negócio, gente, o que é que eu faço quando eu estou na reunião? Eu falo assim: olha, como você sabe, eu sou publicitário, rapaz, eu sou péssimo de matemática, esse negócio aqui tem um monte de número. Então, assim, vamos fazendo a conta junto. É claro, por eu estar fazendo as mesmas contas todo dia, eu não sou besta, eu não fico inventando caminho fora da roda. Eu vou fazendo dentro das contas que eu já estou repetindo ali. Mas, às vezes, tem um cliente mais matemático, o cara vai para outros campos. Só que, como eu já pus na mesa a minha fragilidade, se eu fizer alguma conta que a conta não bater, a fragilidade já estava na mesa, que eu não sou tão bom em matemática. Semana passada eu estava conversando com o Estevão. Posso dar o exemplo da nossa conversa ali? Que o Estevão tem a limitação da fala dele. Eu falei, Estevão, você vai fazer assim, ó, a partir de agora, quando você quiser que isso não seja um impeditivo para você, até porque eu vejo o Estevão, cara, futuramente fazendo as palestras, seja o que for. A primeira coisa que você faz quando você chega, gente, ó, olha que coisa engraçada, né? Vocês vão escutar aqui minha apresentação, só que eu sou gago. Então, assim, paciência comigo, você vai entender até o final. Eu trago o resultado, só que eu sou gago. Aí a pessoa vê aquela curiosidade assim de primeiro, nossa, que coisa engraçada. E passou daquilo, ele vai poder gaguejar o quanto ele quiser, que já não é mais uma questão. Agora, se ele fica tentando disfarçar a gagueira para ficar o mais natural, cara, não é isso. Então, se a gente já pega e já bota na mesa o que que a gente tem de fragilidade, a gente mesmo já entregou. A gente, ó, tô aqui rendido e não tem problema com isso. Isso é muito autêntico, gente. Isso é muito, assim, você ser gente de verdade. Gente se conecta com gente. Esses gestores, esses diretores, a empresa toda já sabe o que que o cara manda bem, o que que o cara não manda bem. Eu sei o que que eu mando bem e sei o que que eu não mando bem. Então não tem por que eu ficar aqui criando uma postura que, nossa, mas essa conta, que eu não sei fazer conta. Então, já coloco isso aqui na mesa e é fantástico, pode falar. Você tem a deficiência Sim. e a gente tem a deficiência. Ué, mas aí é o melhor dos mundos, né? O cliente tem deficiência da conta? Não vai importar. Para o cliente, é, o que eu, o que eu digo é assim, todo mundo tem a sua deficiência. Talvez nesse negócio, talvez você não tenha nenhuma. Ótimo, glória a Deus. Mas talvez você se, sim, mas talvez você se identifique. Pode ser também, pode ser. Mas tem outras coisas. Tem, por exemplo, uma gagueira. Eu peguei esse princípio da minha vida, só um minutinho, Lu. Eu peguei esse princípio da minha vida, cara, esse exemplo aqui me remete muito a um palestrante, minha época de faculdade. O cara chegou, ele tinha uma perna maior que a outra. Aí o cara chegou super alinhado, de terno e tal, para dar a palestra. Aí quando ele abriu a porta, que o cara veio todo mancando, cara, todo mundo olhou assim. Aí a primeira coisa, quando ele pegou o microfone, aí ele falou: gente, como vocês puderam perceber, eu sou. Ele fez uma piada, eu sou Tarrasta Fundo. Vocês perceberam que eu sou Tarrasta Fundo?
Ele mesmo fez uma piada com ele mesmo. Cara, a partir daquele momento, acabou, ninguém mais ficou prestando atenção naquilo. O cara trouxe um conteúdo maravilhoso. Quando ele andava no palco, ele tava lá assim, cara, mas ninguém tava nem aí mais. O próprio cara tocou no assunto que tava todo mundo assim. Pode falar. Mas quando o Maurício fala de certificador também, Uhum. não é só para quando a gente ainda não sabe o conteúdo, que eu acho que aqui até a vivência da agência ajuda muito isso, né? Porque a gente troca muito essa questão das perguntas. Eu acho que toda hora, todos os dias, todos nós fazemos perguntas um para o outro, Aham. né? Principalmente quem está aqui às vezes mais tempo e tal, a gente troca muito. Mas fazer as perguntas para o cliente também é importante, para você poder se conectar com ele. Porque se o cliente, hoje esse cara não entende nada de matemática, para você foi ótimo que você tenha essa, né, deficiência, mas se você também for um cara que não entende, aí pega alguém da vida que faz muito, também Sim, confunde. Então, o ser perguntador também é na hora do atendimento, onde você pergunta mais, até para você ouvir mais, aí tem a escutativa, para você poder entender quem é o cliente. E aí você identificou o perfil, aí você consegue levar também a conversa de uma melhor forma, e aí você vai botar sua autenticidade, você vai colocar perfeito, suas perfeito. emoções. Gente, aqui não é a gente fingir que a gente é ninguém. Para com esse negócio. Se tiver alguém aqui que finge coisa que não é, desde que é óbvio, gente. Se você está modelando padrões, cara, modele. É claro, se eu vim lá da roça, eu não vou ficar roceiro pro resto da vida. Eu vou cada vez evoluir. Mas não pegue e force esse caminho e se transforme num personagem que você fica caricato. Pode falar. Assim, foi esse relacionamento, pergunta, indiretamente, diretamente, ela transmite dificuldade e interesse. Claro, Então, por claro. exemplo, se interessa, que coisa você por exemplo, por exemplo, meu pai. Então, às vezes, a pessoa que pergunta, ela já fala, isso fica mais interessante. Sim, Dificuldade. perfeito, isso mesmo. Próximo elemento, gente. Esse aqui é um elemento que essa imagem mesmo já fala muito. É seríssimo esse elemento. É a respeito de competição. E aí, esses gestores, esses executivos, eles têm esse elemento em comum, que é o seguinte: eles não competem com ninguém, eles competem com eles próprios. Sabe como que isso liberta a cabeça das pessoas? Porque existe algumas síndromes de executivos, de qualquer tipo de funcionário de empresa, que a gente chama da síndrome do repetente. Vocês já ouviram falar da síndrome do repetente? Alguém aqui já repetiu de ano na escola? Repetente. Vou falar, vou dar um exemplo para vocês. O exemplo, ó, galera, a síndrome do repetente a síndrome do repetente é a seguinte, gente. Você tem um amigo lá que está com você fazendo todas as peripécias lá, o ano todo, fazendo lá as coisas, você não estuda, aí o moleque estuda, aí você está fazendo de qualquer maneira, tal, não sei o quê. Aí o moleque passa de ano e você repetiu. Na verdade, vocês dois ficaram ali nas provas finais. Você já está percebendo que o moleque vai passar de ano e que você não vai dar conta. Aí o que, que você começa a fazer? Você começa a ficar desesperado, porque o outro vai passar de ano, aí você começa a querer abafar o outro ficar ali junto com você. Então é uma necessidade de eu vou te abafar para que eu continue me sobressaindo. Então, ao invés, isso é muito sério, gente, porque grandes líderes, eles colocam as pessoas para voar até mais do que eles. Porque, tipo assim, cara, se o Dixon, Cláudio, a Pamela, que eu tenho certeza, se eles querem pessoas na equipe deles, eles querem que essas pessoas sejam até melhores do que eles, porque o negócio vai explodir. Porque, cara, eu te dou ferramentas aqui, e se você for melhor do que eu, aí você chama pessoas melhores do que você, e, cara, eu vou ter uma equipe fantástica. Quem dera se todo mundo da minha equipe fosse melhor do que eu. O segredo é esse. Então, por quê? Olha só que coisa mais burra é eu ter uma síndrome que eu tenho que abafar, então, em vez de eu impulsionar pessoas, eu afundo pessoas para eu continuar aqui tentando me sobressair. Cara, isso é uma pequenez de cérebro, de mentalidade, que não tem cabimento. Mas isso, gente, é a realidade das empresas por aí, das empresas pequenas, até em corporações grandes a gente encontra
esse tipo de coisa. Só que essa galera que pensa dessa maneira, rapidamente ela é percebida. Se percebe que a pessoa é dessa maneira. Então, ou a gente trabalha internamente, a gente muda a forma de ser, e a gente vai ser, ao invés desse abafador de pessoas, nós seremos impulsionadores de pessoas, ou, cara, você vai ficar tão manjado, você vai ficar tão assim, todo mundo vai olhar para você e falar assim, cara, não, não é por aí, cara. Tudo bem, você faz o seu trabalho bem feito, mas para que que você quer prejudicar o outro? Para que que você quer tirar o brilho do outro? Brilha a sua estrela, o céu está aí para todo mundo brilhar. Brilha a sua estrela do seu jeito, com a sua autenticidade. Porque, cara, um brilha rosa, o outro brilha amarelo, o outro brilha azul. Você brilha da sua cor, não precisa você querer ali jogar balde de água na fogueira do outro. Então, esse papo aqui, ele é muito sensível nesse ponto, e na Demicon, gente, isso pode acontecer, pode estar acontecendo, ou pode vir a ser um câncer no nosso meio que a gente tem que extirpar de uma vez por todas. Porque, cara, se eu olho o meu parceiro de trabalho como um cara que é meu inimigo, o que que vai virar isso aqui, cara? Vira uma guerra fria, um ringue, um, um, um campo minado. É claro, gente, pela natureza do negócio, que vai acontecer, e provavelmente vai acontecer muito, de talvez um possível lead, um possível prospect, um possível parente seu, de repente fechar com alguém que está aqui dentro. Aí a gente tem que olhar para dentro e entender que não fizemos a nossa parte. O responsável sou eu. Se fechou com fulano de tal não tem culpa nenhuma, ele está fazendo o trabalho dele. Se fechou com fulano de tal, eu tenho que olhar para o meu umbiguinho e falar assim, poxa, dei mole. Mas eu não vou colocar uma raiva em cima do fulano, poxa, fulano fechou com o meu amigo, meu melhor amigo, poxa. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ter revoltado comigo mesmo, falar, poxa, que mole que eu dei, o cara é meu melhor amigo, fechou com um Pacelli, não fechou comigo. Esse mole quem deu foi eu, cara. O Pacelli tá fazendo o trabalho dele. Vocês estão captando, gente? E a infantilidade da gente querer canalizar essa raiva que é para ser com a gente mesmo e canalizar no outro, coitado, que tá fazendo o trabalho dele, isso é tão comum de acontecer, mas a gente já tem que entender aqui que, cara, a gente tem que desenvolver essa maturidade, a gente tem que ter esse nível de entendimento para a gente alcançar um patamar desse nível de reconhecimento. Então, a gente não tem como cobrar do outro, não tem como mudar o outro, a gente só tem como cobrar e mudar a gente. Então, nesse assunto aqui, que é um assunto delicadíssimo, chato pra caramba, mas que é muito comum nas empresas, a gente tem que trabalhar internamente. Então, se você sentiu ciúme, se você sentiu inveja de alguém, se você, seja lá, é um sentimento ruim, é alguma coisa ruim, porque o outro está progredindo, o outro está prosperando. Cara, bola nesse cara para entender o que, que esse cara está fazendo. Porque o cara está fazendo o dele. É claro que se você perceber que é uma pessoa que está prosperando, pisando em cima de outras pessoas, aí o jogo muda. A gente tem que ver como fazer isso pela questão ética. Mas se não for isso, gente, é a coisa mais ridícula a gente canalizar a nossa raiva em cima da pessoa que está brilhando a estrela dela. E eu vou te falar, hoje sou eu aí que fiz essas vendas. Para mês que vem são outras estrelas brilhando, cada um vai ter sua oportunidade. É uma felicidade ver, às vezes, algumas pessoas que não chegaram lá ainda, e aí, de repente, ela vai chegar, pessoas que estão há mais tempo, que vão chegar, cada um tem um tempo. É, é, o network, as pessoas que você conhece não são as mesmas que as minhas, e assim por diante. Talvez se eu estivesse no seu lugar, o resultado ia ser bem menos do que o seu. Então, né, a gente nasceu em um lugar diferente e assim vai, né? Mas como a natureza aqui é uma natureza que vai se esbarrar em clientes que podia ser meu e acaba sendo do outro, é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui de uma vez por todas. E se a gente perceber esse tipo de coisa acontecendo, vamos olhar para dentro de nós, tá, gente? Porque isso fala muito da nossa natureza, não está falando do outro, está falando de nós mesmos, por favor. É muito legal, Lois, essa experiência, essa situação. Nós, né? Eu digo que todos nós já podemos experienciar nosso próprio espectro, né? Eu já trabalhei nesses anos em grandes empresas, né? Trabalhei na Ambev, no Banco Safra, na Paella. Então, assim, gente, vocês têm que entender o seguinte: a gente vive numa sociedade de julgamentos o tempo todo. Você pode ser o papo leão hoje. E a gente vive numa sociedade competitiva. Só que você tem que entender, todos nós, em que aspecto, nós só temos um inimigo,
nós mesmos. Isso aí. O dia que você levantar da cama e entender que você é o seu inimigo, É isso aí. porque a experiência com o Maurício bonita, muito linda, e ele me emocionou. Esse primeiro que eu também perdi meu pai com 16 anos. Então, isso bateu como uma pedra, Uhum. mas me tornou o ser humano que eu sou hoje. Isso aí. Então, assim, e esses exemplos que você deu, eu já vivenciei. Gente, estudem, tenham perto dela. Trabalhe com o que você tem, enquanto você não tiver nada de melhor, ele fazer melhor ainda. É isso aí. Então, assim, bom, se o cara bater o sino porque ele vendeu 1 milhão, por mais que a gente seja competitivo, gente, a gente nunca guarda nem contra. A gente queria estar lá dentro, sim. Mas o que você está vencendo? O seu inimigo, que é você mesmo, e poder bater aquele sino, ou você está querendo julgar o cara? É isso aí. Fala muito mais a respeito da gente do que do outro, né? Quando a gente sente essas coisas. Gente, e não é errado sentir essas coisas ruins. É o ser humano é assim, a natureza caída. Agora, o que é errado é a gente perceber isso depois de um papo desse aqui e a gente nutrir e querer manter do jeito que tá e não trabalhar contra isso, já entendendo que a coisa mais inteligente a ser feita é sair desse negócio ruim aí, né? Então, porque isso aí é uma prisão, né? Uma prisão mental. Porque você fica numa competição que você criou dentro da sua própria cabeça. Olha que doideira. Você cria para você mesmo a própria competição e você cria inimigos que não existem e você fica dentro dessa prisão. Então é uma loucura. Próximo elemento, gente, cumprir o combinado. Todas essas pessoas têm uma palavra ilibada. Esses executivos, esses CEOs, você pode escrever em pedra o que os caras estão falando. Se o cara falou com você, ó, fazendo tal coisa, me encontra lá tal horário. A gente está falando aqui de tudo na vida. Prometer alguma coisa, cumpre o que você está fazendo, o que você está combinando. E isso diz muito respeito, gente. Pode parecer uma coisa besta, e aqui é defeito de quase todo mundo, tá? Cumprir horário. O cliente nunca pode te esperar. Você pode tomar chá de cadeira, não é só o que a gente acontece com a gente? Tomar chá de cadeira? Agora, o contrário é ridículo. É o nosso papel, e olha só que maravilha, tem uma coisa positivíssima nisso. O cliente chegar atrasado, ele já chega em dívida com a gente, sentimento de dívida, trabalhando ao nosso favor, olha que maravilha. O cara já chega pedindo desculpa, aí você já, não, tudo bem. Então o cara já quer de alguma forma te agradar, quem sabe fechando o negócio. Então, gente, a nossa parte a gente tem que cumprir. Se a gente for reconhecido como pessoas que cumprem o que combinam, a gente passa aqui pela questão do horário. Isso é um detalhe que faz toda a diferença, que fala muito a respeito do nosso caráter, tá? E aqui, gente, é um pulo do gato dentro desse negócio de cumprir combinado, que quando eu entendi isso aqui, a minha carreira decolou, gente. E vocês estão vendo que eu não estou falando nada aqui que é mistério, né, gente? Só que a gente tem que ter consciência dessas coisas. Isso aqui, gente, vocês me dão mais um tempinho que eu acho que eu estourei o tempo, né? Tá legal, gente? Seguinte, ó, 3 etapas. Por que que eu coloquei 3 etapas aí? Quer dizer o seguinte, vocês podem escrever assim, da satisfação do status. Aqui tá dentro do cumprir combinado. Você pode colocar o cumprir horários e aqui já vai para o sétimo elemento. Aqui, gente, é dar satisfação do status. O que que quer dizer isso? Nada mais é do que você reportar o que está acontecendo para quem trabalha com você. Sabe por quê? Lá é exemplo do Dixon. A gente fez uma reunião lá, tal, não sei o quê. Cara, o Dixon tem 1 milhão de coisas para administrar e gente para cuidar, não sei o quê. Aí, dentro da cabeça do Dixon, tem um negócio puxando energia, que é o seguinte: o que que foi o resultado daquela reunião lá que o Maurício fez naquele dia? Por que que eu já não faço a minha parte e falo assim, Dixon, ó, fiz contato com aquele cara, lembra daquele cara? Tá assim, assim, assado. Reporta o status do processo do que está acontecendo. Isso para tudo na vida, tá, gente? Reporta o status, reporta se o cara deu para trás, se o cara vai fechar, se o cara falou mais alguma coisa. Passa isso para quem está trabalhando com você, porque tem alguns momentos que a gente tem parceiros que dependem desse status. Não espera o seu gestor, a pessoa que está com você vir
para perguntar, porque você tira uma mochila de peso das costas dele, já passando essas informações. Ele não precisa ficar atrás de você perguntando, você mesmo já está fazendo isso. Mas a mesma coisa é verdadeira também. De lá para cá, se tem coisa que o gestor tem que passar para a gente, o gestor não tem que esperar a gente ir até ele, sabe? Cara, se tem coisa que o Dix está com uma determinada informação, cara, Maurício, aquele negócio assim, assim, assado ficou assim, assim, assim. Então, passar tanto o início quanto o meio do processo e a finalização desse processo. Cara, fechou, bacana. Cara, o cara não quer mais, mas pelo menos a gente deu um ponto final naquela história. Não ficou uma janela aberta no nosso subconsciente. Essa janela aberta é muito ruim, porque fica aquele pontinho de interrogação. Isso aqui, gente, foi uma mudança. Depois disso aqui, eu fui promovido inúmeras vezes por onde eu passei, porque eu era muito diferente do restante dos executivos. Enquanto os executivos trabalhavam lá, aí o diretor chegava e tinha que ficar no pé de todo mundo perguntando como é que tá. Cara, eu não esperava diretor nenhum me perguntar nada. Mudava o status de alguma coisa, cliente respondeu alguma coisa, deu uma mínima satisfação, era bom até que eu tinha assunto com o cara. Aí eu já, o chefe, ó, aconteceu isso assim, assim, assado com o cara, ó, falou que não quer ver a gente pintar de ouro, falou que não vai fazer negócio. Pronto. É uma notícia ruim? É, mas pelo menos você atualizou o status da situação. É isso, gente, não é coisa besta, mas ninguém faz isso, esse negócio aqui eu sei que ninguém faz. É uma coisa que tem que virar prática cultural da gente, e quando você faz isso, você é muito bem visto em qualquer ambiente de trabalho. Isso te destaca muito. Então, isso aqui foi um segredo muito grande da minha carreira. Foi quando eu tive esse conhecimento aqui. Por fazer isso, eu me diferenciei lá de todo mundo das outras empresas que eu trabalhava. Eu guardava isso para mim. É um segredo. Agora estou compartilhando com vocês. Próximo elemento. Isso aqui, de certa forma, é um segredo também, mas olha só que coisa interessante, né? O que vocês imaginam que seja, gente, esse próximo elemento? Existência, perereca, quem dá mais? Esse aqui vocês vão sentir com força. Capacidade de engolir sapo. Quem engole mais sapo se destaca. Então, ótimo. Todo grande executivo tem essa capacidade de não querer ficar rebatendo, rebate, rebate. Não. Cara, já entendeu? Seu gestor é falho. Tem os defeitos dele. A gente também tem os nossos defeitos, para com eles, e assim por diante, para os nossos pares. Se a gente criar a capacidade, a musculatura da gente entender e saber engolir sapo bem engolido, cara, a gente se destaca. Pô, pode falar. Entendendo o assunto. Ah, sim. Que eu identifiquei bem. Teve um cliente e ele estava meio perdido aí, eu peguei a gestão dele. Uhum. Mandei mensagem, falando, pegou os subindo, a gestão de suporte. Nossa, mas ele pisou, ele pisou, ele falou, tipo assim, o que ele queria? E eu ouvi quieta, Só engolindo, né? sugestão da mensagem. Você fala meu contato. Se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem. Concluindo, naquele primeiro mês saiu uma foto com a cima dele e eu criei no nosso Olha que maravilha. cliente. E olha aí. Imagina se você sobe nas tamancas. Engoliu o sapo. Ó, o Dale Carnegie fala pra gente nesse livro que tem também com o negócio do sorriso lá, ele fala assim: nunca vença uma discussão. Nunca, nunca vença uma discussão. Nunca vencer uma discussão é engolir sapo, de certa forma, né? Tá lá, é um capítulo inteiro falando desse assunto. Cara, a coisa mais inteligente a ser feita. Você acha mesmo que você discutindo, você vai mudar a cabeça de alguém em alguma ideia, principalmente se você está de vento. Você acha mesmo aquele negócio, que não sei o que falou, que não sei o que falou, que não sei o que. Aí tem uns que querem ser o último da palavra, né? Cala a boca, já morreu, quem manda na boca sou eu. Enxerido você é, tapa na cara você não quer. Aquele negócio todo. Vocês lembram disso? Para ser o quê? O último que vai falar. Gente, é a coisa mais infantil, mais ridícula. É querer ser o último a falar. Olha que coisa mais. E a gente tá preso nessas coisas, gente, desde de criança. Então, engolir sapo é um nível de sofisticação de que você se tornou um profissional excelente de mercado, porque o que mais os presidentes, os CEOs, esses diretores fazem é engolir sapo. E sabe uma coisa que acontece? Às vezes a gestão fala uma coisa, que não sei o que, isso assim, assim, assim. Aí você vai lá para aquele caminho, aí quando você vê, aí fulano, aí falou, não, mas eu não disse desse jeito.
Aí você fica, não, mas você disse sim. Aí que você não disse. Cara, se o cara é seu chefe, você pode falar o que for, que isso não vai mudar a cabeça dele. Já era. Então, engole o sapo. É claro, num momento oportuno que você tiver como trabalhar essa situação, trabalhe essa situação para mostrar o cenário real. Mas, cara, não vai ser batendo boca, batendo de frente que vai se resolver nada. Só vai criar raivinha, atrito, isso não dá certo. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Então, o pessoal que está aí nas outras unidades, quem mais engolir sapo vai ficando mais rico, entenderam? Vamos lá, a gente está chegando no finalzinho já. Aqui, pessoal, essa capacidade não é fácil, é totalmente aprendida, porém, ela vai fazer uma mudança muito grande. Eu sei que nem todos têm, tem que se desenvolver, que é a capacidade de comunicação. Mas não é uma capacidade de comunicação qualquer. Escrevam aí. Capacidade de simplificar os assuntos. E aí eu vou trazer uma referência para vocês. Você pegar qualquer assunto, por mais complexo que seja, e você vai ter que explicar para uma vovozinha de 80 anos. É sempre esse personagem que eu tenho na minha cabeça. Uma vovó de 80 anos. Como que eu vou explicar? Seja física quântica, seja culinária, seja Demicon. Como que eu vou explicar determinada coisa para essa senhorinha de 80 anos? Se eu sei explicar a Demicon para uma senhorinha de 80 anos, eu vou saber explicar a Demicon para qualquer pessoa. Então, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai falar sobre um assunto, a gente tem que pegar, e se for complexo, a gente tem que esmiuçar isso e trazer para uma realidade de simplificação da comunicação. Que é uma coisa que é o contrário disso, é quando a gente vê um cara que está falando sobre um determinado assunto. Nas faculdades isso acontece muito. Aí o cara começa a usar muito termo técnico, muito imbróglio, e que não sei o quê, que não sei o quê, e usam os termos, um juridiquês, um economiquês, um brand days, e aí, o pessoal do brand adora usar termos em inglês, e aí, gente, isso aí é para disfarçar uma insegurança e um não total domínio a respeito do conteúdo que está sendo passado. Claro, se o cara simplifica e passa para todo mundo está entendendo, essa que é a grande chave da parada. Então, essa capacidade de simplificar assuntos, ela é importantíssima, a gente precisa ter aqui. Então, todo grande CEO, o CEO, gente, ele tem que falar para o faxineiro e para os grandes diretores. Esse cara tem que ter essa habilidade de pegar um assunto e esfarelar essa complexibilidade e trazer para a simplicidade. Dando exemplo próprio, dando exemplo da vida toda, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de um dos maiores comunicadores no que tange assunto complexo a trazer para assunto simples. Vocês lembram do Steve Jobs? Então, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, que é o seguinte: Steve Jobs foi lançar o iPod, era antes dos celulares, foi o iPod. O iPod, e eu uso isso muito no meu trabalho de brand até hoje, essa forma de fazer. O iPod, gente, eu não lembro se vocês se lembram, mas era tipo assim, o máximo era 1 GB. Lembra disso? Já estava surgindo outros MP3, MP4 que tinha a mesma coisa. E o pessoal comunicava como? Aqui você tem 1 GB de potência, o outro aqui tem 2 GB, ficava brigando negócio de giga, igual as câmeras fotográficas fica brigando negócio de pixel, não sei o que, não sei o que. Aí o Steve Jobs pegava, lá na apresentação, né, aquela apresentação que fazia, vestido de preto e tal, não sei o que, ele chegava e falava assim, ó, iPod, 1.000 músicas no seu bolso. Era isso que ele falava. Ninguém estava nem aí para giga, ninguém sabe o que é isso, só quem estuda informática. Eu não estudo informática, vou vender para o povo de informática, estou vendendo para gente normal. Então eu falo 1.000 músicas no seu bolso. Quando eu atendo a área política em branding, que eu vou fazer gestão para prefeitos e tal, o prefeito quer falar, nós gastamos não sei quantos milhões para fazer aquela ponte, que não sei o quê, aí teve a infraestrutura que não sei quantos mais, não sei quantos milhões. Gente, o povo é pobre, o povo mal sabe o que é diferença de milhão. Você fala milhão e bilhão, é tudo a mesma coisa, ninguém sabe, é tão fora da realidade. Aí o que, que eu sempre falo? Vou dar o exemplo da ponte que isso aí aconteceu comigo. Eu falo assim, meu filho, acabou essa história de você ficar falando de dinheiro. Ninguém tá nem aí para essas quantidades. Ninguém percebe, ninguém sabe. A gente fala o benefício, aí fala, fulana de tal, a senhora Maria, você era do lado do frigorífico, morava lá no frigorífico. Antes dessa ponte, você demorava 40 minutos para você voltar do seu trabalho para você ver seu filho. Agora, em 3 minutos, você tá, depois do seu trabalho, você está com seu filho em casa. Gente,
Você falou a mesma coisa, sem falar dos milhões, não sei o quê. Então, é a capacidade de pegar uma temática e transformar ela para a simplicidade daquele público que vocês estão lidando. Isso só, então, mas é errado ali, né? Gastaram mais aí ficou como, É, e né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você pegar nenhum dado técnico para falar para a gente comum. Isso aí só vai, esse dado técnico só vai diferente para quem é especialista. Não fica falando coisas de especialista para cliente. Fala da simplicidade. Na comunicação, gente, uma outra coisa vai fazer muita diferença. Não tem como você chegar em patamares de grande exposição se você não desenvolver sua habilidade de falar em público. Então, você bota aí, você tem que aprender a falar em público. Não vai ter jeito. Se você quer crescer, você não vai ser individualista dentro desse mundinho da casquinha que você criou. Você quer compartilhar o seu conhecimento, vai ter um momento que você vai precisar falar em público. Senão você vai ficar nesse mesmo lugar onde você está e nunca vai evoluir. Tem que saber falar em público. Falar em público é um dos maiores medos dos seres humanos. Só está atrás da morte. Depois é falar em público. Olha só que coisa, que a gente vai ter que trabalhar. Todo mundo, muita gente tem medo de falar em público, mas saiba que para você chegar num lugar desse, você tem que falar em público. Então começa, né, em casa, na frente do espelho, mas todos esses executivos sabem falar em público e falam bem em público, mas tem que começar. E por último, aqui ó, falar em público, botei até a imagem aqui do falar, dá um delayzinho ali. E por último, gente, tem um negócio chamado aqui JCC. Essa sigla significa, gente, justo, vai, filho, coerente e correto, para a gente finalizar. Todos esses executivos tinham essa sigla, trabalhavam essa sigla em comum. Quer dizer o quê? Se o negócio é justo, é coerente e é correto, eu estou dentro, eu estou fazendo. Se um desses três aqui não tiver, eu estou fora. Então, é para demitir? É justo, coerente, correto? Estou demitindo, eu demito sem peso na consciência. É para dar uma promoção para alguém? É justo, é coerente e correto? Beleza, é para dar um apoio para alguém? É justo, é coerente e correto? Por quê? Porque a galera que vai estar com você pode falar tudo de você. Só que eles não vão poder falar que você não é nem justo, nem coerente, nem correto. Eu não sou obrigada a ninguém ser simpático a me amar, a gostar de mim. Mas a pessoa pode falar, criticar pelas minhas costas, fazer fofoquinha, fazer o que for. Mas uma coisa que a pessoa não pode falar é que eu cometi alguma injustiça, é que eu fui incoerente ou que eu não fui correto com alguma coisa, fiz alguma falcatrua, alguma coisa desse sentido. Porque aí você está com a sua imagem, a sua identidade atrelada a uma base muito sólida, que aí ninguém te derruba nesse sentido, seja onde você estiver, seja na Demicon, seja em qualquer corporação. E esse treinamento, gente, que acabou agora, é no sentido de que isso é para a vida, tá? Aqui a gente está falando de Ademicon, pode ser que a gente esteja e permaneça e fique com essa empresa por resto das nossas vidas, mas pode ser que você esteja em outro lugar daqui a alguns anos. Na sua família, isso aqui é totalmente utilizável, na sua igreja, seja onde você estiver, isso aqui é totalmente utilizado. Então, como eu disse, eu tive que pagar muita grana para ter isso aqui na minha cabeça e estou compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, gente. É isso. Falta um pouco. Isso que a gente disse, tá? Maurício, Aham. mais tempo Obrigado. uma vez, isso sobre o encerramento. Mas o senhor queria dar uma palavra aqui para muito respeito. Sim, isso. A gente pode trazer. Então, preste muito bem atenção, é algo que envolve diretamente todos nós. Não é somente Dixon, não é somente Cláudio, ou algo que envolve todos nós. É uma oportunidade que vai ser colocada na mesa. Espero que todo mundo entenda e, como diz o Maurício, se não entendeu,